Muito boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos na penúltima pergunta de O Consolador. Emmanuel, Chico Xavier e seus sábios amigos, porque são muitíssimo importantes as respostas, mas também são muito importantes as perguntas. Um ótimo grupo de trabalho, um excelente livro de leitura, de estudos, de consulta, 411 perguntas. Hoje, pergunta 410. Talvez a segunda pergunta mais importante para a nossa evolução. Talvez a última seja a pergunta mais importante. Nessa que pode ser a segunda pergunta mais importante para quem é estudante espiritual, para quem almeja a expansão espiritual, vamos estudar uma longa resposta para os padrões desse livro, que são sempre respostas curtas, uma longa resposta sobre os maiores desafios da evolução. Na verdade, originalmente, a pergunta é: quais são os maiores desafios na mediunidade? Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Mas a resposta é tão abrangente que cabe numa pergunta também mais ampla. Quais os maiores desafios na evolução, na expansão espiritual? Excelente pergunta, não é? Merece o nosso estudo, a nossa dedicação nesse nosso penúltimo encontro desse livro. Depois começaremos um outro estudo. A resposta de Emmanuel para esse onde o maior escolho do apostolado mediúnico, que nós ampliamos para qual o maior desafio da evolução, ele responde assim: o primeiro inimigo do médium, do estudante espiritual, do candidato à iniciação, reside dentro dele mesmo. Jesus nos adverte que o reino dos céus está dentro de nós. E se o reino dos céus está dentro de nós, os maiores desafios para alcançar o reino do céu só pode estar também dentro de nós. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Tem uma música de autoria de Gonzaguinha, o filho do Gonzagão, do Luiz Gonzaga, que diz assim: verbo eu, para mim, já morreu. Não é fácil vencer essa prioridade quase que absoluta, quase que de toda a humanidade, que é
o eu, o ego, a máscara, o eu aparente. Aqui desmembrada nas seguintes palavras: personalismo, a ambição, no caso, a ambição material, a ambição dos cargos, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. São os fatores de inferioridade moral que, não raro, conduzem o médium, o estudante espiritual, à invigilância, à leviandade, à confusão dos campos improdutivos. Personalismo é o velho egoísmo, o velho orgulho, o apego à máscara, o apego ao eu provisório, esse no qual somos homens ou mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres, de uma profissão ou de outra, julgando-nos o que parecemos ser, julgando-nos pela aparência, cometemos os piores absurdos e violências. A ambição material faz com que alguns estudantes espirituais priorizem o dinheiro e priorizem os cargos na sua atividade na casa espírita e em qualquer outra instituição ou religião. Desses todos, o menor dos problemas é a ignorância. Os espíritos falaram para Kardec que os seres humanos, as criaturas, foram criadas simples e ignorantes. Portanto, a ignorância em si não é nenhum mal. Imagine dois professores que conversando, um deles se queixasse para o outro: essa nossa escola tem, ao início do ano, tem muitos alunos ignorantes. A ignorância nunca foi problema da escola. A ignorância é a massa onde serão moldadas as esculturas humanas, espirituais da escola de Deus. E a rebeldia. A rebeldia é um traço de personalidade quase que universal na Terra. Essa humanidade da Terra, que foi formada quase toda por exilados de outros planetas. Somos repetentes da escola de Deus. E o exilado, o repetente, tem exatamente como traço marcante da sua mente, da sua subjetividade, a rebeldia. Esses fatores, esse personalismo, esse egoísmo, esse egocentrismo, essa vaidade, conduzem à invigilância, que é não prestar atenção sobre os vícios morais, quando eles despontam, quando eles surgem, a incapacidade de autoobservação, invigilância, a leviandade, tratar os profundos e graves problemas da existência, discutidos no Espiritismo, mas discutido também em todas as religiões, de forma superficial e irresponsável. E a confusão.
A confusão se dá pela arrogância. Porque a pessoa que é ignorante e é humilde, essa está no caminho do aprendizado. É o só sei que nada sei de Sócrates, é o bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de Jesus. Mas os ignorantes arrogantes espalham por onde quer que estejam a confusão entre os seres humanos. Continua Emmanuel. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação, à claridade, à luz do Evangelho. A autoeducação à luz do Evangelho. Que tarefa especial, né? Tarefa de autoeducação que não pode prescindir da perseverança no estudo e da humildade, que talvez pudessem ser sintetizados na expressão boa vontade. Continua Emmanuel dizendo: o segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina. Os chamados inimigos do Espiritismo não são os maiores problemas a serem enfrentados na tarefa espiritual, mas no próprio seio das organizações espíritas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências. Aqui é o ponto nevrálgico. Todo sinal de primitivismo, nada teria de importante, nada teria de desafiador, se não fosse a falta de reconhecimento. O viciado que não se reconhece viciado, não se abre a cura. O doente que não tem um diagnóstico, não tem perspectiva. O pior ignorante é aquele que acha que já sabe tudo, não é? Sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Humildade é uma virtude, é uma ferramenta pouquíssimo valorizada pelos discípulos, apesar de tão central para os grandes mestres. Citamos aqui o grande mestre da filosofia, Sócrates, e o fabuloso mestre de todos os aspectos da humanidade, Jesus Cristo. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, a única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Incapazes do trabalho interior pela edificação própria na fé e na confiança em Deus. Dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Crianças rebeldes
vaidosas, egocêntricas, fazem escândalos quando contrariadas. É o que na psicologia se chama baixa tolerância à frustração. No senso comum se chama mimo. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhece outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Deus e nem permitem a entrada de seus irmãos, como descrito pelo próprio Jesus. Não entram nem deixam entrar no templo. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. Orai e vigiai. E como a verdade deve sempre surgir no instante oportuno, para que o campo do apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fugir deles, afastar-se dessas pessoas e aguardar que a vida, muitíssimo mais sábio do que cada um de nós, o todo muito maior que qualquer das suas partes e mesmo que a somatória delas, que o tempo traga a situação para esclarecimento de todos. Vejam, amigos, dois fabulosos inimigos do médium, do espírita, mas também de todos os religiosos, de todos os seres humanos, qualquer que seja a linha de estudos, a linha de dedicações que ele escolher. O personalismo, o orgulho e egoísmo, descrito pelos espíritos como a fonte de todos os problemas, é central no desafio da expansão da criatura. Em duas vertentes, seja o egoísmo próprio, esse que se constitui o grande inimigo, a grande tarefa a ser vencida, seja o egoísmo nas outras pessoas que compartilham conosco daquela instituição, daquele caminho. Para vencer o egoísmo, é preciso o estudo, o cultivo da humildade, o cultivo do serviço e o reconhecimento de em que aspectos, em que situações, aquela vaidade, aquela prepotência, aquela nossa arrogância aflora de forma mais forte. Todos nós precisamos nos dedicar a essa reforma interior, a esse desafio da mente, do ego, da vaidade. Quanto ao egoísmo dos outros, a nossa grande tendência, quase que inevitável, é de apontar, é de atacar, é de aumentar o erro alheio. Emmanuel fala aqui de uma postura bem diferente, para enfrentar o egoísmo nos outros, a vaidade dos outros, a prepotência dos outros.
A grande questão é afastar-se no espaço, ou seja, realmente não conviver com essas pessoas, não estar do lado delas e afastar-se delas no tempo, aguardando que o momento propício traga para aquela pessoa a situação da crise. Porque, como disse Jesus, falando no tempo futuro, todo aquele que se exaltar será humilhado. Não cabe a nós desmascarar, confrontar, humilhar, exceto quando a prepotência de alguma pessoa estiver agredindo, humilhando, boicotando outra. Cada um tem direito de ser o que é, de cultivar as máscaras e os vícios que quiser, desde que os seus problemas, as suas lacunas, as suas sombras atinjam a ele mesmo. Nada há que ser feito, exceto o tempo, aguardar a oportunidade em que eventualmente a pessoa peça ajuda, em que eventualmente caia no nosso colo uma oportunidade de ajuda. Dedicarmos-nos a nós mesmos, a nossa própria evolução, estimulando os outros pelo exemplo. É a tarefa mais importante. E a segunda, diante dos erros dos outros, das crises dos outros, das sombras dos outros, dar o tempo necessário, esperar que a vida nos dê uma oportunidade, através, às vezes, da própria pergunta daquele que se entregou ao orgulho, da própria consulta, do próprio conselho pedido, jamais atacando, porque, sem dúvida, meus amigos, o ataque, o confronto de um orgulhoso que não estiver prejudicando a ninguém, só tem como explicação e não justificativa o nosso próprio orgulho. É a saborosa expressão popular: dois bicudos não se beijam. Quando, porém, o orgulho e a prepotência, a vaidade de alguém à nossa volta, estiver prejudicando, humilhando, agredindo uma outra pessoa, cabe-nos a coragem de nos posicionar. Jamais admitir a postura da aceitação, da paciência, para justificar a indiferença ou a covardia. Tenhamos a coragem de lutar pelos humilhados, sempre que a oportunidade aparecer, sem jamais deixar de ter fraternidade pelos agressores e atitude educativa para os agredidos. Que essas orientações, que essas linhas de atuação sejam sempre lembradas, sejam espalhadas, sejam reestudadas, relidas aqui mesmo, por vocês e por mim, porque assim, certamente, evitaremos muitas das situações que até hoje nos têm retido, aprisionado num passado de sombras, no qual hoje nos afogamos. Mudança, transformação, cura
pela humildade, pelo serviço, pela fraternidade. Paz e bem, marcando a presença aqui de Diana Costa, Marco Aurélio Trindade e Andréa Santos, todos dando o seu boa noite a todos os amigos aqui presentes. Espalhem, amigos, compartilhem, vamos apoiar, estimular, encorajar todos aqueles que nós pudermos com essa mensagem. Água viva nesse incêndio da fogueira das vaidades. Que assim seja, paz e bem a todos, até a próxima.